Amém, irmãos? Amém. Graças a paz a todos. Amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém. Glória a Deus pela vida dos novos instrumentistas. Arrasaram, foi? Deus abençoe. É só o começo. Não despreze os pequenos começos. Isso vai longe. Amém? Vai longe. Nós vamos nos orgulhar muito do que o Senhor vai fazer na vida desses pequenos ainda. Em nome de Jesus. Queridos, Deus é soberano. Amém. Abra sua Bíblia em Salmos 93, versículo 1. Deus é soberano. É a primeira afirmação de 3 que eu vou fazer para formar uma frase que vai ser o tema da mensagem de hoje. Deus é soberano. Salmo 93, versículo 1. Obrigado. Todos encontraram? Salmos capítulo 93, versículo 1, diz assim: o Senhor reina, está vestido de majestade, o Senhor se revestiu e cingiu de poder, o mundo também está firmado e não poderá vacilar. O Senhor reina, Ele é soberano. Só o Senhor Jesus é Senhor. Jesus é o Senhor. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Abre aí rapidinho. O Senhor Jesus é o único Senhor. Ele não só é Senhor, como Ele é o único Senhor. O apóstolo Paulo fala assim aos Coríntios, 1 Coríntios 8, 6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e em quem estamos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Então, irmãos, Deus é soberano, Jesus é o Senhor. E para fechar essa frase, nós vamos abrir lá em 1 de Pedro. Primeira epístola de Pedro, não é primeira a Pedro, porque não foi escrita para Pedro. 1 de Pedro 4:10. Nós vamos encontrar a última sentença dessa frase, o último pedaço dessa frase que nós vamos formar aqui, com esses 3 versículos. E aí nós vamos entrar no tema da mensagem. 1 de Pedro 4:10 a 11, diz assim: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todos sempre. Amém. Deus é soberano, Jesus é o Senhor e cada cristão é um mordomo. Essa é a frase que vai definir o tema da nossa mensagem de hoje. Deus é soberano. Jesus é o Senhor. E cada um de nós cristãos somos um mordomo. Fala para o seu irmão aí do seu lado. Eu gosto disso não, mas já que eu não estou aí embaixo, eu vou usar esse recurso didático. Eu não gosto. Mas como eu não estou aí, fala para o irmão do seu lado assim: Deus é soberano. Deus é soberano. Finge pelo menos que está falando para ele. O Senhor Jesus é o Senhor. O Senhor Jesus é o Senhor. E você é um mordomo. Deus é soberano. Jesus é o Senhor. E cada cristão é um mordomo. Guardou? Essa mensagem já está completa no seu coração, mas eu preciso te provar isso. Eu já provei para você que o Senhor Deus é soberano, lá no Salmo 93. Eu já provei para você que Jesus é o único Senhor, lá em 1 Coríntios. E já provei para você que a palavra de Deus diz, lá na primeira carta de Pedro, primeira epístola de Pedro, que nós, cada um de nós, devemos ser, se não somos, devemos ser mordomos. Mordomos. E o tema da nossa mensagem hoje é isso: mordomia cristã.
Muitas vezes quando a gente fala assim, mordomia, hoje em dia, a gente aplica isso num contexto negativo. A gente olha para aquela pessoa que não trabalha, que tem uma boa vida, aquela pessoa que trabalha às vezes, mas no trabalho dela tem muitas regalias, ganha muito bem, vive andando de carro importado, numa casa chique. A gente olha para essa pessoa e fala, ó, essa pessoa vive numa mordomia, mas isso é o exato oposto do significado do que é mordomia. Mordomia não é nada disso. Isso tem nada a ver com a palavra mordomia no seu contexto original. A palavra mordomia aqui vem do grego diaconia. Diaconia. O que o diácono faz? Serve. Serve. Exatamente. Os irmãos sabem exatamente o que o diácono faz. Porque este é o sentido verdadeiro da palavra no Evangelho. Mordomia significa serviço. É serviço. Então, quando nós falamos em mordomia, não tem nada a ver com luxo, não tem nada a ver com riqueza, tem sim a ver com riqueza, mas em administrar e servir as riquezas que Deus dá, as riquezas espirituais que Deus dá à igreja. Amém? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, se Deus é soberano, se Jesus é o Senhor e somos mordomos, por que é que tem que ser assim? Em primeiro lugar, porque Jesus deixou exemplo. Aí você abre sua Bíblia comigo lá em Marcos, capítulo 10, versículo 45, onde ele mesmo vai dizer para você, vai deixar bem claro para a igreja que as coisas para Jesus são diferentes. Os valores de Jesus são outros. Ele é o Senhor, mas apesar de ser o Senhor, ele vai dizer aqui em Marcos capítulo 10, versículo 45, que porque o Filho do Homem também não veio para mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então aqui no original está escrito assim, porque o Filho do Homem também não veio para ser diaconado, mas veio para diaconar. O Senhor, o Filho de Deus, Ele nos dá o exemplo de por que nós devemos ser bons mordomos. Porque Ele próprio, quando se fez o Filho do Homem, quando Ele pisou nessa terra, apesar de ser Deus, Ele não veio para ser servido, mas para servir, para ser um bom diácono, para ser um bom mordomo, para exercer essa mordomia diante do Senhor. E ainda assim, nós encontramos lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5, todos nós conhecemos o texto. O pastor Rafael gosta muito desse texto, e ele às vezes já falou sobre esse texto aqui várias vezes, e é assim que diz lá em Filipenses 2, 5 a 8, de sorte que haja em vós, olha, Jesus deixou o exemplo, ele não veio para ser servido, mas para servir. Então Paulo vai dizer, então que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de diácono, de mordomo, a forma de mordomo, e fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, por que o cristão deve ser um bom mordomo? Por que o cristão deve fazer uma boa diaconia, uma boa mordomia? Porque Jesus deixou o exemplo e porque Ele pede para que nós sigamos o seu exemplo. Da mesma forma como Jesus não veio para servir, para ser servido, mas para servir. E da mesma forma como Ele se esvaziou, sendo Senhor, sendo Deus, Ele veio, se humilhou e serviu a todos nós, morrendo na cruz em nosso lugar. Ele espera que cada um de nós façamos o mesmo em relação uns aos outros. Você também foi enviado por Deus para ser um servo do seu irmão, para ser um servo das pessoas à sua volta. Então a diaconia, irmãos, o serviço, a mordomia. Eu estou misturando as palavras aqui, porque no original a palavra é diáconos, diaconia. E quando traduz-se por diácono, mas também se traduz por mordomia. Então não fique confuso, tá? O diácono é porque ele é cristão e todo cristão é então vocês já pegaram.
Tá bom, irmão? Então, para que a gente possa ser bons mordomos de Cristo, e eu quero ser breve aqui, porque hoje nós temos ceia. Durante a ceia, eu quero que você olhe para o diácono, para a diaconisa que vai servir o cálice e o pão, e você se lembre, assim como aquele diácono está servindo o corpo de Cristo aqui dentro, cabe a mim, que sou também um cristão e, portanto, sou um mordomo, servir o corpo de Cristo lá fora, onde quer que eu estiver. Para isso, nós precisamos, eu fiz aqui um esquema para facilitar a nossa compreensão. Os 4 T's, sabe a letra T? Os 4 T's da boa diaconia. Porque muitas vezes a gente acha que o diácono ou o mordomo, a diaconia cristã, a mordomia cristã, ela só se resume aqui dentro. O diácono que está lá na porta, a diaconisa que veio aqui me serviu um copo d'água, o diácono que vai pegar o pão, o cálice vai levar até você, ele que recebe as pessoas, ela que abre e fecha a porta. A gente acha que diaconia cristã é só aqui dentro, mas isso é um pequeno ponto apenas de toda uma realidade que é a verdadeira mordomia cristã. E para isso a gente precisa entender que existem pelo menos 4 T's que eu vou colocar aqui. O primeiro T da diaconia ou da mordomia cristã é o T de templo. T de templo. Aí você pensa, é o templo, é a igreja. Está completamente enganado. Abre lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. E você vai encontrar o primeiro T para que você seja um bom diácono. Onde é que eu começo o bom serviço a Jesus? Onde é que eu começo servindo ao Senhor da forma correta? É na igreja? É aqui no templo, limpando as coisas? Servindo a ceia? Levando água para o pastor? Recebendo as pessoas? Fazendo tudo aquilo que o diácono faz? É aqui que começa a boa diaconia? Não. A boa diaconia, para que você seja um bom mordomo de Cristo, um verdadeiro mordomo de Cristo, de verdade, primeiramente você tem que começar no templo. E o templo de 1 Coríntios 6,19 é: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então o primeiro T da mordomia cristã é o T de templo, mas não esse templo físico, essas paredes, esse chão, esses microfones, essa mesa, não. O primeiro T da mordomia cristã é o T de templo, é o seu templo, é o seu corpo. É a partir de você que você começa a servir a Deus. É a partir de você que você começa a servir o seu irmão. Não é possível servir a Deus e servir aos outros fora do corpo. Os mortos não servem ao Senhor mais. Eles já estão lá recebendo seus galardões, se foram dignos dele, ou já estão lá esperando a sua punição, se foram dignos disso. Somente através do corpo é que nós podemos servir a Deus e aos irmãos. Então, irmãos, se eu quero ser um bom diácono de Jesus Cristo, eu preciso cuidar bem do templo. E aqui vai uma palavra que a gente não ouve muito dentro da igreja. Sabe aquele cristão que come tudo quanto é tipo de porcaria? Comida gordurosa, muito açúcar, se alimenta mal, não come direito, ou come demais, ou come pouco demais, ou come demais. Você não está sendo um bom mordomo. Porque você recebeu, o primeiro presente de Deus que você recebeu foi o seu corpo. Você foi colocado nesse mundo em um corpo, você não tinha mais nada a não ser o seu corpo. Você chegou aqui, Deus te colocou em um corpo, e é a sua função como mordomo de Cristo cuidar bem do primeiro presente que Deus te deu. E se você come mal, você não se exercita, aí você vê às vezes aquelas pessoas que são muito espirituais, e elas veem o pastor correndo 10, 15, 21, ou o irmão Edson correndo 42 quilômetros, corre 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, e fala assim, só cuida do corpo. Eu estou sendo um bom mordomo de Cristo. Eu estou cuidando do meu corpo, porque sem o meu corpo eu não sirvo a Deus para mais nada nessa terra. Se eu estivesse deitado numa cama de hospital, se eu estiver inválido, não conseguir andar, se eu não conseguir sair, se eu não conseguir usar a minha voz, se a minha cabeça não estiver bem, se o meu corpo não estiver bem, eu vou ser um bom mordomo como? Imagina você que é um mordomo aqui, sim, um mordomo de uma grande mansão.
O mordomo é responsável pelo serviço, pela organização de toda a casa, mas ele não consegue andar, ele não consegue falar, ele não consegue ter energia para subir as escadas, o corpo dele está destruído. Como é que esse mordomo vai servir ao seu Senhor? E muitas vezes os crentes têm a mania de olhar para o seu corpo com desprezo. Foi o que nós já falamos aqui durante a pregação de toda a carta de Romanos, uma parte lá em que eu falei sobre aqueles legalistas que acham que o corpo não serve para nada, não se preocupam em se alimentar bem, em ter uma vida saudável, em fazer um exercício físico, em dormir bem, em cuidar do corpo, em tomar um bom banho, em fazer uma boa higiene bucal. Crente fedorento, crente com a boca fedorenta, não cuida dos dentes, não toma banho, não passa um desodorante, não faz um exercício, não se alimenta bem. Se a pessoa não está cuidando do próprio corpo, eu tenho lá as minhas dúvidas se essa pessoa é capaz de cuidar de alguma coisa na obra de Deus. Então, irmãos, o primeiro T da boa mordomia, se você quer realmente servir a Deus, demonstre isso cuidando bem do seu corpo. Nós temos que parar, nós temos que virar essa página da igreja de pessoas que acham que cuidar do corpo é coisa de mundano. O mundano cuida do corpo por um motivo errado. O mundano cuida do corpo por desespero. Ele tem a morte, ele quer atrasar a morte, ele quer retardar a morte, ele quer parecer jovem, porque ele sabe que no final da vida algo espera e ele não está preparado para aquilo. Mas nós, cristãos, bons mordomos de Cristo, se queremos servir a Cristo de verdade, temos sim que acordar cedo, fazer um exercício físico, manter o nosso corpo dentro de um peso que me permita andar, caminhar, servir, trabalhar, fazer todas as coisas, tratar bem do meu corpo, para assim eu poder servir ao Senhor nos próximos textos que nós vamos ver aqui. Então nós precisamos virar essa página. Crente que acha que não precisa cuidar do corpo ainda não aprendeu que o corpo é um presente de Deus. Que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Aleluia. O nosso corpo precisa ser cuidado em todas as áreas. Exercício físico, alimentação, higiene, todas as coisas que fazem bem para o corpo. Você está fazendo uma boa mordomia para Jesus. O segundo T, então, todo mundo entendeu. Amém. Não precisa eu explicar aqui mais do que isso, né? Já dei exemplos até demais. Então, o primeiro T, o T de templo. É o templo isso aqui? Não, é o templo, o meu corpo. O meu corpo precisa expressar, no cuidado com o meu corpo, eu preciso expressar o cuidado que eu tenho com as coisas que Deus me dá. Amém? O segundo T é o T de tempo. Tempo. Agora, se você já está cuidando bem do seu corpo, se você já está sendo um crente saudável, come bem, dorme bem, se cuida, você tem que agora cuidar do seu tempo. Êxodo capítulo 20, versículo 9, de 9 a 11. É o segundo T de tempo. Já cuidei do tempo, estou cuidando da minha saúde, estou cuidando de mim. Agora o que eu preciso? Para cuidar bem da obra do Senhor, para ser um bom mordomo de Cristo, o que eu preciso? Preciso saber administrar o meu tempo. E aí, Êxodo 20, 9 a 11 vai dizer assim: 6 dias trabalharás. 6 dias trabalharás. E farás toda a sua obra. Olha só, preste atenção nisso aqui. Durante 6 dias você trabalha e faz a sua obra. A sua. Mas no sétimo, o sétimo dia é o sábado do Senhor. Olha o que Deus faz. 6 dias são seus, para você fazer a sua obra. Mas o sétimo é meu. É meu. É do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Aqui eu não estou falando do sábado, sexta, sábado. Aqui eu estou querendo que você entenda que quando Deus criou todas as coisas, Ele deu 6 dias para você administrar as suas coisas. E um dia Ele pede para si. Se você quer ser um bom mordomo de Cristo, você precisa entender o princípio por trás disso. O seu tempo não pode ser só seu.
Deus te deu a maior parte do tempo para você fazer a sua obra, mas existe um tempo que você precisa separar só para Deus. Aleluia. Só para Deus. É o tempo do Senhor, é o tempo do descanso, é o tempo de você pegar toda a sua energia, tudo que você tem, e agora eu não vou fazer nada meu, eu vou fazer a obra de Deus. E a obra de Deus, ela se reveste em vários aspectos. Pode ser ir ao culto, fazer um louvor, pode ser orar por alguém, visitar alguém no hospital, visitar um irmão em casa que está subindo na igreja. Você sabe, tem várias formas de servir ao Senhor. Mas você precisa administrar o seu tempo e fazer com que o Senhor seja louvado, honrado e dignificado no seu tempo. Se você dedica 7 dias da semana para trabalhar, para ganhar dinheiro, para correr atrás de riqueza, você nunca vai ser rico. Nunca. Porque quem tem tudo, mas não tem Deus, não tem nada. Então, você tem que entender, na divisão da sua diaconia, na administração, servir a Deus, servir na casa de Deus e administrar aquilo que não é meu, é do Senhor. Se eu sou cristão, eu reconheço que Jesus é o Senhor, que Deus é soberano, e eu sou um diácono. Tudo que eu tenho pertence a Ele. Aleluia. Tudo que eu sou pertence a Ele. Tudo que eu faço deve ser voltado para Ele, de alguma forma. Então, o meu tempo não pode ser só meu. Tem pessoas que, às vezes, estão estudando, vamos colocar um exemplo aqui, bem claro. Estou estudando para um concurso, ou estou estudando na faculdade, eu tenho uma prova final, tenho um trabalho importante, fico 24 horas, todo o meu tempo dedicado a isso. Eu não vou mais no culto, eu não oro mais, eu não leio mais a Bíblia, eu só penso em estudar, só penso em estudar, só penso em estudar. Você passando ou não, sendo aprovado ou não, você está perdendo o seu tempo. Porque se você está tirando o tempo que é de Deus, você não está sendo um bom mordomo de Cristo. Haja o que houver, seja inegociável nesse ponto. Pode ser o que for, pode estar acontecendo o que for na minha vida. Meu tempo dedicado para Deus não pode ser sacrificado. Aleluia. E tem que ter o sábado dele na minha vida. Tem que ter o tempo em que eu paro tudo que é meu e volto os meus olhos só para Ele. Só para Ele. Amém? Amém? O próximo T da mordomia é o T de talento. E aqui é onde todo mundo pensa quando a gente fala em mordomia cristã. Eu preciso ser mordomo de Cristo, eu preciso usar bem os meus talentos. A gente erra muito nisso aqui. Mateus capítulo 25 é onde nós encontramos essa passagem, onde Jesus conta a parábola dos talentos. Todos nós conhecemos. Eu quero ler só o versículo 21 para chamar a atenção de vocês para um detalhe dessa parábola. Diz essa parábola enquanto você procura que o Senhor ia sair em viagem para uma terra distante. Ele chamou todos os seus servos e distribuiu um dinheiro para cada, uma quantidade específica de acordo com a sua capacidade. Entenda uma coisa, o que você tem é de acordo com a sua capacidade. Se você recebeu pouco, é porque Deus sabe que aquele pouco é o pouco que você consegue administrar. Se você recebeu muito, não reclame. Deus sabe que você é capaz de administrar o muito que você recebeu. Porque aqui a parábola é bem clara. O Senhor conhece o seu servo e distribui o talento, o dinheiro, para cada um conforme a sua capacidade. Não é isso? E quando ele vai, ele volta, aqueles servos, cada um tinha feito alguma coisa com seus talentos. E aí a gente erra nessa parábola porque a gente associa talento a um dom da pessoa, a uma capacidade da pessoa que Deus deu, e o talento que é na verdade a capacidade que cada um tem de pegar isso que eu recebi do meu Senhor e multiplicar. Eu esqueço essa parte, que existe uma contrapartida. Deus me deu um talento, mas eu tenho uma capacidade anterior, que Deus viu em mim, e por isso me deu o talento. Por isso me deu, não a capacidade, mas o dinheiro. Vamos mudar essa palavra talento aqui para reais. Fica mais fácil assim. Deus olhou para cada um de nós, viu a nossa capacidade e distribuiu uma quantidade de reais para cada um de nós.
de acordo com a nossa capacidade. Não é isso que a parábola diz? E no versículo 21 vai dizer assim: e o seu Senhor lhe disse a um dos servos: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Irmãos, qual o princípio que eu quero mostrar para vocês aqui da diaconia cristã? Esqueçam o talento musical, esqueçam da palavra talento, às vezes confunde a gente. Coloquei talento aqui por causa do T e por causa da parábola. Mas a outra coisa que o cristão tem que saber administrar quando ele está querendo ser um bom mordomo de Cristo, são as suas capacidades de pegar aquilo que o Senhor te dá na sua vida e multiplicar. Esse é o centro da parábola. Aqui a diferença entre cada um daqueles servos foi a capacidade que cada um teve de multiplicar o que recebeu. É isso que o bom mordomo precisa fazer. O Senhor entrega para ele um cabrito, ele devolve 2. O Senhor entrega para ele 10 vacas, ele devolve 20. O Senhor entrega para ele 100 bois, ele devolve 1000. Cada um conforme a sua capacidade de multiplicar. Quando nós somos bons mordomos de Cristo, a gente pega tudo aquilo que a gente tem na nossa vida. É Deus que te deu, não é verdade? O seu filho foi Deus que te deu? Então você tem que ter 2, você tem que multiplicar. Você tem 2, então você tem que ter 4, irmão. Você tem 5, então você tem que... Não, brincadeira, não é isso não. Tudo que você recebe de Deus para administrar, você tem que multiplicar. Irmão, muitas vezes a gente tem a ideia de multiplicar só 2 vezes 2, 4. Então multipliquei 2 vezes 2, eu tinha 2, agora eu tenho 4. Mas pode ser o seguinte, eu tenho um filho. Já que a irmã ficou abismada ali. Ela tem um filho, você não precisa ter 2, irmão. Mas o seu filho tem que ser duplamente abençoado por você. Amém. Você tem que multiplicar as bênçãos sobre ele, os cuidados sobre ele, o investimento sobre ele. Você tem que fazer com que ele cresça. Cresça. Aqui é isso que é a mordomia cristã, nesse T de talento. Aquilo que Deus coloca na sua mão tem que crescer, tem que ser maior, tem que ser melhor. Você tem que fazer com que aquilo fique cada vez melhor na sua vida. Você tem que usar o talento que Deus te deu para fazer com que aquilo que o Senhor entregou nas suas mãos, quando Ele voltar, você tenha mais ou melhor para devolver para Ele. Então, quando nós queremos ser bons diáconos, bons mordomos de Cristo, a gente precisa pedir ao Senhor que nos ajude a entender tudo que temos. Precisa ser cuidado de tal forma que aquilo cresça, que aquilo expanda, que o meu filho vai crescer abençoado, vai ser um homem educado, uma mulher educada, vai ser um homem justo, honesto, trabalhador. É isso que faz a multiplicação, é essa multiplicação que precisa acontecer. Administrar bem, orar, cuidar, investir, dedicar tempo, fazer com que aquilo parta de um ponto inicial pequeno, os pequenos começos, né? Primeiro dia tocando aqui no teclado, daqui uns dias, daqui uns meses, vai estar tocando com acordes mais elaborados, e mais seguro, e mais tranquilo, e mudando o tom na hora. Começou pequeno, mas o pai, a mãe, a igreja, o cristão que está ali, vendo aquele talento que está no seio da igreja, ele investe, ele incentiva, ele ajuda, ele dá um auxílio qualquer e vê aquela criança começando pequena e se tornando grande. Isso é diaconia cristã. O seu talento precisa expandir. E para encerrar, o último T da mordomia cristã, e esse aqui é um dos mais difíceis do cristão, de qualquer pessoa conseguir entender, é o T de tesouro. O T de tesouro. Não é o tesouro Kiko, não. É o tesouro, dinheiros, riquezas. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 45. Atos 2, 45, nós já estamos encerrando. Primeiro T é o T de templo. Cuidar bem do corpo, ter saúde, se exercitar, procurar ser cada dia mais aciado. Você não precisa andar com roupas chiques, elegantes, mas você tem que andar com uma roupa limpa, bem passada, bem arrumada.
Você não precisa andar no fortão, bombado, mas você tem que ter saúde para subir os degrauzinhos para chegar na sua casa. Enquanto você tem a idade, né, irmãos? É lógico que com o tempo vai desgastando e a gente vai ficando mais fraco. Mas até quando a gente está velho, a gente tem que cuidar do corpo. Ainda mais, ter mais cuidado, mais atenção, porque a gente sabe que as forças estão diminuindo. Mas até o fim a gente precisa cuidar bem do corpo que a gente recebeu. O segundo T é o T de tempo. O terceiro foi os talentos. E agora o tesouro, Atos dos Apóstolos 2,45, vai dizer que eles vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo cada um havia de mistério. Aqui, irmãos, como eu disse, é uma das partes mais difíceis. O nosso dinheiro, quando mexe no bolso, e quando mexe no bolso, é difícil. Quando fala com um crente de dinheiro, ele já vê esse pastor pedir dinheiro, ele não entende. Muitos crentes não entendem. Não entendem. Eu vou ter que tirar X% do meu salário para dar para o pastor. Eu vou ter que tirar X% do meu salário suado para dar para a igreja. Não sei o que eles vão fazer com esse dinheiro. Mas aqui é onde o bom mordomo ele se prova fiel de verdade. Porque quando nós encontramos esses mordomos do primeiro século cheios do Espírito Santo, lembra? A igreja incipiente começando, o Espírito Santo havia sido derramado em Pentecostes, povo cheio do Espírito, curando cego, pregando Jesus, fazendo cadeia estremecer, porta da cadeia abrir com a sua oração, fazendo os anjos cortar as cadeias de Pedro na prisão, libertando, curando, restaurando, rebuliço. O que o crente cheio do Espírito Santo faz? Eles tinham a mordomia deles era tão apurada que eles conseguiam vender as propriedades e entregar tudo aos pés dos apóstolos, porque eles haviam entendido aquele princípio que nós falamos lá no começo. Deus é soberano, Jesus é o Senhor, e cada um de nós somos apenas mordomos. Não tenho nada, essa casa não é minha, esse carro não é meu, esse salário não é meu, é tudo do Senhor. Crente não dá dízimo, irmão, crente dá tudo que tem para o Senhor. Não é você pegar o seu salário e entregar aqui. Preste atenção nisso, pelo amor de Deus, para ninguém sair daqui falando que eu sou um pastor mercenário, estou pedindo para você dar o seu salário todo aqui. Ninguém aqui quer isso. Ninguém aqui quer o seu dinheiro. Todo o seu dinheiro é do Senhor. Você disse que Deus é soberano, que Jesus é o Senhor. Se Ele é o Senhor de quê? Da sua vida e de tudo que tem nela. A sua casa é do Senhor, o seu carro é do Senhor, a sua roupa é do Senhor, o seu filho é do Senhor, a sua saúde é do Senhor, o seu tempo é do Senhor. Tudo é do Senhor. Por isso que aqueles discípulos cheios do Espírito Santo, eles eram capazes de pegar as propriedades que eles levaram uma vida inteira para comprar, venderem e entregarem para quem estava passando fome, porque eles haviam entendido que aquilo não era deles, era do Senhor. Isso é uma forma de mostrar para nós. Ninguém aqui está dizendo para você vender a sua casa e trazer o dinheiro aqui. Não faça isso. Se você fizer isso, pastor Rafael não vai aceitar. A não ser que você tenha 8 casas, 10 casas, o Senhor te pede, você quer dar. Mas se você tem uma casinha, mora lá, você não vai vender a sua casa e entregar o dinheiro na igreja. Não faça isso. Mas você tem que fazer com que aquela casa seja do Senhor. Tudo que acontece lá dentro tem que ser para o Senhor. As coisas que são feitas lá, as pessoas que moram lá, quem entra lá e quem sai de lá, sai e entra na propriedade do Senhor. Tudo é dele. Tudo é dele. Quando eu uso com a consciência de que estou usando o que não é meu. Quando dá o 5º dia útil que cai o salário na minha conta, eu sei que aquele salário não é meu. 6 dias eu vou usar aquele salário para mim e 1 dia é do Senhor. Amém. Entenda o que eu estou querendo dizer aqui? Uma parte de tudo tem que voltar para Ele de alguma forma. Por isso é que Jesus disse lá, e eu encerro aqui: vocês não podem servir a 2 senhores. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon, as riquezas. Ou você serve a Deus, ou você serve o dinheiro. O bom diácono de Cristo, ele sabe que quando ele compra um arroz, ele está comprando com o dinheiro do seu Senhor. Quando ele compra uma casa nova, ele está comprando com o dinheiro de Deus. Então ele vai viver naquela casa e comer aquele arroz de
forma que glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Glorifique o nome do Senhor. Coloque de pé, em nome de Jesus. Tudo é do Senhor, porque Deus é soberano, Jesus Cristo é o Senhor, e todos nós somos apenas mortos. Tudo na minha vida pertence a Ele. Tudo pertence a Ele. E eu preciso administrar de tal forma que aquilo venha a crescer. Meu dinheiro, eu preciso administrar. Eu não posso pegar o meu dinheiro, gastar ele todo no começo do mês e no final do mês não ter dinheiro. Ele não é meu. Eu não posso fazer dívida com o meu salário porque ele não é meu. Ele é do Senhor. Eu não posso gastar mais do que eu ganho porque eu não ganho dinheiro meu, eu ganho dinheiro do Senhor. Essas coisas o crente precisa. Diaconia cristã, irmãos, a gente precisaria de fazer uma série de mensagens aqui, pastor. Uns 4 ou 5 domingos para falar sobre a verdadeira diaconia cristã, porque é muita coisa. Eu falei corrido, envolve tudo na nossa vida. Então feche os seus olhos agora e nós vamos orar para que o Senhor faça de nós bons mordomos, bons diáconos, bons servos daquilo que não nos pertence, mas que pertence ao Senhor. Meus filhos, quando eles nasceram, eu consagrei eles ao Senhor. Onde o Senhor quiser levá-los, Ele vai levar, porque eles não são meus. Eu não defino os destinos dos meus filhos têm um destino traçado pelo Senhor. Eu não decido o destino da minha esposa, porque ela não é minha, apesar de eu chamar de minha, ela é do Senhor. Eu não decido o que vai acontecer com o meu carro, ele não é meu, ele é do Senhor. E assim vai, Senhor meu Deus e Pai.